Paz e bem, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é um domingo, dia 17 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino de Jesus é maravilhoso, mas extremamente radical. Os religiosos dos dias de Jesus perceberam isso e viram na vida e no ensino de Jesus uma ameaça. E a ameaça estava justamente no fato de que Jesus retirava a legitimidade do seu ministério da sua relação com o Pai. Ele retirava a autenticidade de sua pregação, não de ter sido ela referendada por estruturas ou instituições humanas, mas porque esta mensagem e esta pregação comunicavam diretamente do coração do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, a todas as suas criaturas, a verdade essencial da vida, que é o fundamento do amor. O amor, não sei se você já percebeu, é extremamente radical. E ele é radical por pelo menos 3 diferentes razões. Porque o verdadeiro amor ignora se gostamos ou não gostamos de uma pessoa. Porque se pensarmos em amor como Jesus ensinou, por exemplo, na parábola do bom samaritano, nós perceberemos que amar alguém não tem nada a ver com o que eu penso a respeito dessa pessoa, ou que sentimentos brotam em mim quando eu vejo ou me aproximo desta pessoa. Amar é um fenômeno que acontece nas mãos, não na mente nem no coração. Amar, segundo a parábola do bom samaritano, é socorrer a pessoa que precisa. Você conhece essa história? Deixa eu lembrá-la para você. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio da viagem, foi assaltado por ladrões que lhe tiraram tudo e espancaram e o deixaram semi-morto à beira do caminho. Quando ele estava ali padecendo, quase impotente de fazer qualquer coisa por si mesmo, passou um sacerdote e o viu. Mas não se comoveu, nem nada fez em relação a ele, continuou seguindo o seu caminho. Depois passa um levita, e o levita, que é alguém também do templo, também da liturgia, seguindo o exemplo do sacerdote que passara antes, vê o homem, mas não se aproxima dele nem cuida dele. Finalmente passa um samaritano, e o samaritano, e ser samaritano, não é uma condição de oficialato da estrutura religiosa, como era ser sacerdote e ser levita. Ser samaritano é o oposto disso. É alguém detestado por todo religioso autêntico. Havia um conflito de natureza religiosa e teológica entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos profanaram o templo de Jerusalém, e assim todos os dias um judeu verdadeiro amaldiçoava os samaritanos. Mas Jesus, cônscio de tudo isso, constrói uma parábola. Observem, ele não está dizendo algo que aconteceu de fato. Ele criou os personagens e ele criou o lugar religioso destes personagens. E ao construir essa história, ele estava intencionalmente nos dizendo que pouco importa que lugar você ocupa na hierarquia do templo, e que é muito provável que esse lugar na hierarquia do templo dessensibilize o teu coração em relação às coisas que realmente importam. E quais são estas? O sofrimento daquele que foi deixado à beira do caminho. E é possível que alguém que não está na hierarquia do templo, que nenhuma legitimação religiosa possui, pelo contrário, que é opróbrio, que é rejeitado por toda a estrutura religiosa, seja justamente este indivíduo que se transforma em veículo do amor de Deus para aquele que precisa de socorro, aquele que precisa ser ajudado. Jesus construiu isso, estava denunciando, e era por isso que os religiosos tinham tanto ódio de Jesus. E é por isso que hoje
nós precisamos ter o discernimento que a nossa vocação é para viver o Evangelho, não fortalecer uma determinada estrutura religiosa, seja ela qual for, porque frequentemente as estruturas religiosas anatematizam o ensino de Jesus, vivido em sua radicalidade. Então veja, quando o samaritano socorre aquele homem, ele estava mostrando o que é amar alguém. E o contexto da parábola do samaritano é uma consulta que o intérprete da lei havia feito a Jesus. E Jesus disse, ele quer saber qual é o caminho para o reino dos céus. E Jesus lhe pergunta, o que dizem as escrituras que você interpreta todos os dias? E ele diz que o caminho para o reino dos céus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E então Jesus disse, faze isso e viverás. E ele, querendo justificar-se, pergunta, mas quem é o meu próximo para que eu o ame? É nesse contexto que surge a parábola do samaritano, para dizer quem é o próximo e o que é amar ao próximo. O próximo é qualquer um que, precisando de ajuda e de socorro, lhe estende a mão. Amar ao próximo não tem nada a ver com pensamentos e sentimentos, tem a ver com gestos que efetivamente fazemos na direção daquela pessoa. Por isso, o amor do samaritano foi amor de mãos. Jesus nada disse sobre o que pensou o sacerdote, o que pensou o levita, quando estes viram o homem caído, porque o que você pensa é irrelevante. Jesus nada disse sobre o que disseram o sacerdote e o levita. Jesus nada disse sobre o que sentiram o sacerdote e o levita, porque o que eu penso, o que eu digo e o que eu sinto, tudo isso é irrelevante quando a questão é amar alguém. Quando a questão é amar alguém, quem comunica se há ou não há amor são minhas mãos. Porque o verdadeiro amor é amor de mãos. É amor de socorro, é amor de cuidado, é amor de proteção, é amor que levanta o ser que estava caído. Que Deus te revele isso. Que quem ama, cuida, e quem não cuida, ainda que pense que ama, ainda que fale que ama, e ainda que sinta que ama, não ama de verdade, segundo o Evangelho. A segunda verdade e a segunda realidade pela qual o ensino de Jesus é tão profundamente radical é que o ensino de Jesus mostra que é o nosso comportamento e não a nossa ortodoxia, não as nossas falas corretas ou o nosso correto pensar que legitimam diante de Deus a nossa vida. Não importa se você decorou toda a teologia sistemática de Rhodes, se você não vive de acordo com o ensino de Jesus, é a tua prática que te denuncia e que te acusa. A tua ruptura com o Evangelho não se dá por confissões equivocadas, mas por uma heteropraxia, por uma prática equivocada. A terceira razão pela qual o ensino de Jesus se torna tão radical e ameaçador para as estruturas religiosas é porque ele põe em primeiro lugar os seres humanos, não o templo, não as estruturas. Jesus disse claramente que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é o centro da liturgia, da espiritualidade e do culto judaico. Mas esse sábado não existe para que seja o nosso centro, mas o homem precisa parar para poder olhar para Deus e para o próximo e aproveitar do instrumento que é o sábado. Queria convidar você a repensar a sua vida e a sua espiritualidade a partir desses parâmetros que eu acabo de colocar. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado pelo irmão samaritano e por tantos samaritanos que não estão sob o manto de cristão, de evangélicos, de católicos e que seguem vivendo o amor de mãos, revelando o teu espírito ao mundo. Dá-nos, Senhor, seguir esse exemplo também. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.